Olá, boa noite. Mais uma vez, bem-vindos a mais um direto. Hoje vamos falar sobre a abdominoplastia e vamos falar sobre os vários tipos de abdominoplastia, para que é que serve a abdominoplastia, como é que se faz, quais é que são os cuidados mais importantes depois de uma cirurgia destas e quais é que são os resultados possíveis. Antes de começar, e porque vivemos uma altura muito especial, nunca é demais reforçar as mensagens que todos os dias ouvimos na comunicação social e que dizem respeito a esta pandemia. Toda a gente sabe como é que o vírus se transmite. Ele transmite-se por gotículas que andam no ar e por isso é muito importante aquelas medidas de prevenção do isolamento, da lavagem frequente das mãos, de evitar tocar na cara, nomeadamente nos olhos, na boca ou no nariz. Também já todos sabemos que na presença de sintomas, e os principais sintomas são a febre, a tosse e a dificuldade em respirar, aquilo que devemos fazer é, em vez de ir ao hospital ou ao centro de saúde, ligar para a linha do SNS 24. A linha do SNS 24 é 808 24 24 24. E, portanto, feita mais esta lembrança, vamos àquilo que nos interessa agora, que é a abdominoplastia. O que é a abdominoplastia? É uma cirurgia e que serve para quê? Para remover a gordura e a pele que está em excesso no abdômen. Okay? Para além disso, também permite, em alguns casos, nos casos em que é preciso, apertar, digamos assim, a musculatura do abdômen, em circunstâncias muito especiais. E dessa forma conseguimos dar um ar mais jovem, mais atlético, em alguns casos, mas principalmente permite tornar a barriga mais proporcional em relação ao resto do corpo e de forma a que o corpo fique em harmonia. Esse é que é sempre o objetivo final da cirurgia plástica, principalmente desta parte da cirurgia plástica, que é a cirurgia estética, ou seja, criar harmonia. E, portanto, a abdominoplastia é a cirurgia que permite remover a pele e a gordura que está em excesso. Okay? Quem é que tem indicação para fazer este tipo de cirurgia? Ora, qualquer pessoa com excesso de pele e de gordura no abdômen terá indicação para fazer uma abdominoplastia e depois, dependendo do grau do excesso de pele ou de gordura, assim terá indicação uma técnica. Quanto maior o excesso de pele e maior o excesso de gordura, então mais complexa, digamos assim, será a técnica da abdominoplastia. Claro que pode ser enganador quando se diz que serve para remover a pele e a gordura que está em excesso. Isso pode nos levar a crer que este tipo de cirurgia serve para tratar a obesidade. E isso é um engano. Esta cirurgia não serve para tratar a obesidade. A obesidade tem que ser tratada, em primeiro lugar, com a adoção de um estilo de vida saudável, como uma alimentação equilibrada e a prática de exercício físico regular, em primeiro lugar. Nos casos muito graves, como por exemplo nos casos de obesidade mórbida, então provavelmente estas medidas não chegam e é necessário recorrer à cirurgia, àquilo que se designa a cirurgia bariátrica. Essa sim é que serve para reduzir o peso. Em situações limites, ou seja, em situações de obesidade mórbida muito grave, pode, eventualmente, esta cirurgia servir para remover alguma pele e gordura que estão em excesso, dessa forma até facilitando, eventualmente, a própria cirurgia bariátrica e, seguramente, facilitando o início da perda de peso, principalmente por motivos de higiene e de qualidade de vida, claro, mas principalmente por motivos de higiene e de locomoção. Okay? Portanto, só em casos muito limites é que a abdominoplastia pode ser feita antes de uma cirurgia bariátrica. Portanto, não é uma forma de tratamento da obesidade. Okay? Como é que a abdominoplastia é realizada? Portanto, a abdominoplastia é uma cirurgia e habitualmente, ou sempre feita com anestesia geral. Okay? Os doentes estão anestesiados, não ouvem, não sentem absolutamente nada. O cirurgião pode trabalhar completamente descansado, porque sabe que não está
provocar nenhum tipo de dor aos seus doentes, portanto, sempre com anestesia geral, okay? Sempre em bloco operatório, isto é fundamental. E como é uma cirurgia, portanto, é inevitável fazê-la sem cicatrizes, okay? Portanto, não é possível fazer qualquer tipo de abdominoplastia sem cicatrizes. Agora, é possível planear bem a cirurgia de forma a que as cicatrizes possam ficar escondidas num sítio em que, por exemplo, utilizando um biquíni ou a roupa interior, as cicatrizes fiquem escondidas. Ok? Isso é fundamental. Então, e que técnicas é que existem para fazer uma abdominoplastia? As técnicas dependem, em primeiro lugar, do excesso de pele que existe, de pele e de gordura. Naqueles casos em que existe um excesso ligeiro de pele ou de gordura só na parte inferior do abdômen, por exemplo, aquela zona que fica entre o umbigo e a sínfise púbica, ou seja, aquela zona do início dos pelos púbicos, essa zona designa-se de sínfise púbica. Portanto, só quando numa situação em que o excesso de pele e de gordura é ligeiro, pode-se realizar um procedimento que se designa de mini abdominoplastia. Okay? Neste tipo de cirurgia, a cicatriz é uma cicatriz mais curta. Muitas vezes é uma cicatriz semelhante à cicatriz da cesariana. E não só em termos de dimensão, de comprimento, não é? Tem mais ou menos o comprimento de uma cicatriz cesariana, pode ser um bocadinho mais comprida, e a sua localização habitualmente é nessa zona. Ou seja, é uma cicatriz que é fácil de esconder com a roupa interior. E nesses casos, portanto, remove-se apenas uma parte da pele que fica precisamente entre essa zona da cicatriz, da cesariana, e o umbigo. Okay? Não se pode remover uma grande quantidade de pele, porque senão aquilo que vai resultar é que o umbigo fica muito puxado para baixo. E isso dá um ar inestético ao abdômen. Okay? O umbigo, para que o abdômen tenha um ar agradável, o umbigo deve ficar mais ou menos a meio caminho, a meia altura, posicionado a meio do abdômen. Portanto, nestes casos em que há um pequeno excesso de pele e de gordura, pode-se fazer esta técnica da mini abdominoplastia, que, na maior parte dos casos, é associada à lipoaspiração. Okay? A lipoaspiração, já falámos sobre esse tema. A lipoaspiração permite remover, através de uma cânula muito fina, toda a gordura indesejada. E nos casos da mini abdominoplastia, habitualmente o que se faz é fazer uma lipoaspiração das partes mais laterais do abdômen, aquilo que se chamam os flancos, okay? Mas também da parte central, por exemplo, acima do umbigo, okay? Uma vez que essa zona não é mexida durante a mini abdominoplastia, se houver excesso de gordura acima do umbigo, e se a pele for de boa qualidade, se não houver flacidez, se não houver um excesso de pele, essa zona habitualmente é tratada com a lipoaspiração. E portanto, remove-se uma pequena quantidade de pele. Essa pele, obviamente, o excesso é removido e é feita uma pequena sutura. Okay? A recuperação nestes casos é uma recuperação muito mais rápida. Já vamos falar à frente de como é que é a recuperação. Depois, nos casos em que o excesso de pele já é muito grande, ou que há muita gordura para remover no abdômen, então tem que se fazer aquilo que se designa da abdominoplastia clássica. Okay? O que é uma abdominoplastia clássica? É quando se remove a gordura e a pele, que está, mais uma vez, entre aquela zona dos pelos púbicos, a sínfise púbica, e o umbigo. Pode, eventualmente, até remover-se toda essa pele, entre essa zona da sínfise púbica até o umbigo, ou, inclusivamente, em casos de um excesso muito grande, até um bocadinho mais acima do umbigo. Depois o que se faz é puxar para baixo a pele que está acima do umbigo. E dessa forma, o que é que se consegue? Consegue-se que, em vez de um excesso de pele, uma prega abdominal, se consiga fazer com que a barriga, com que a zona abdominal fique lisa. Okay? E assim melhorando o contorno e a harmonia do abdômen. Pronto. Depois, para além e pode-se associar também, como no caso da mini abdominoplastia, pode-se associar a lipoaspiração. Em que zonas? Mais uma vez, nas partes mais laterais, na parte superior do abdômen ou até nas costas, okay? Na parte posterior do tronco. Quando se faz esta abdominoplastia clássica, pode-se também fazer outra coisa, que é suturar os músculos do abdômen. E quando é que isso é necessário? Portanto, só está indicado fazer este tipo de sutura, que tecnicamente se designa uma aplicatura, quando
há um afastamento destes músculos. Quando é que isso acontece? Acontece, por exemplo, nas senhoras que já tiveram filhos e que durante a gravidez a barriga ficou muito grande, muito distendida, ok? E isso fez com que os músculos se afastassem e depois os músculos não voltaram à posição inicial, ficaram afastados. Isso tem um nome técnico que se chama diástase, okay? Afastamento dos músculos retos. Ou então, por exemplo, pessoas que perderam muito peso, aqueles doentes da obesidade mórbida, também é característico terem este afastamento dos músculos. E, portanto, nestes casos específicos, deve-se fazer esta aplicatura. Para além de repor a anatomia, e essa é a sua primeira função, a outra função é de definir melhor a cintura, porque ao aproximar os músculos vamos conseguir definir melhor a parte lateral do abdômen. Okay? Portanto, isto pode-se associar a uma abdominoplastia clássica. E, em alguns casos muito particulares, também pode ser feita na mini abdominoplastia, mas em casos muito particulares, em que existe a diástase dos músculos, o afastamento, e só existe um pequeno excesso de pele e de gordura abaixo do umbigo. Okay? Quando se faz uma abdominoplastia clássica, para além da cicatriz inferior, aquela cicatriz horizontal, fica mais ou menos na mesma posição da cicatriz da mini abdominoplastia, portanto é como se fosse uma cicatriz cesariana, naquela posição da cesariana, mas ela é mais comprida, okay? Porque como se vai remover toda a pele entre essa zona e o umbigo, a cicatriz que resulta é uma cicatriz mais comprida. Okay? E é tanto mais comprida quanto mais gordura e pele houver nas partes laterais do abdômen. Okay? Pronto. Apesar de tudo, tenta-se colocar a cicatriz numa posição em que é possível escondê-la com a roupa interior ou com um biquíni. Okay? Para além desta cicatriz, na abdominoplastia clássica, existe uma outra que é feita dentro do umbigo. Porque quando se remove a pele, que está toda a pele abaixo do umbigo, e se puxa depois a pele que está em cima para baixo, o que vai acontecer é que vamos tapar o umbigo. E o umbigo permanece lá, tem que se exteriorizar, ou seja, tem que se voltar a ver o umbigo. Então tem que se fazer um pequeno orifício na pele para que o umbigo volte para fora, digamos assim. E, portanto, fica uma pequena cicatriz dentro do umbigo. Claro que as técnicas mais recentes permitem fazer isto de forma a que a cicatriz fique escondida precisamente na parte de dentro do umbigo. Okay? E, portanto, esta cicatriz é uma cicatriz, inevitavelmente, mas ela fica escondida. Pronto. Portanto, são estas duas cicatrizes que resultam. Uma horizontal e a outra dentro do umbigo. Depois, existem outros tipos de abdominoplastia que estão reservados, digamos assim, para casos de obesidade mórbida, quando existe tanta pele que é quase impossível removê-la apenas com uma abdominoplastia clássica. Ou então, quando existe também um grande excesso de pele acima do umbigo. E nestes casos tem que se fazer uma de duas intervenções. Ou se faz uma abdominoplastia circunferencial, okay? Ou seja, é como se fosse uma abdominoplastia à frente, mas também tem que se fazer na parte das costas, digamos assim. Muitas vezes os doentes da obesidade mórbida também têm excesso de pele e de gordura em toda a circunferência, não só na barriga, à frente, mas também na parte dos lados e nas costas. Só vou aproveitar aqui para cumprimentar as pessoas que nos estão a cumprimentar também aqui em direto no Facebook. Não nos vamos desviar do tema, mas eu gostava de cumprimentar todos a uma só voz. Boa noite a todos, muito obrigado por estarem a ver e eu espero que daqui recolham informações úteis. Mas eu estava a dizer, portanto, nestes casos muito graves, teremos que fazer uma de duas técnicas. Ou esta abdominoplastia circunferencial, em que é como se fizesse uma cicatriz a toda a volta, para remover toda a pele e gordura em excesso, digamos assim, nos 360 graus. Desta forma consegue-se modificar toda a circunferência do tronco e do abdômen e dar pôr o corpo mais em harmonia, ok? Ou então fazer aquilo que se chama uma abdominoplastia em flor de lis. E isto significa o quê? Que para além da cicatriz horizontal,
que fica escondida muitas vezes na roupa interior, e da cicatriz no umbigo, tem que se fazer uma cicatriz vertical a meio da barriga, digamos assim. Claro que, como a cicatriz nunca mais vai desaparecer, por muito, ela pode ficar muito bem disfarçada, pode quase não se ver, mas é uma cicatriz. E, portanto, e que fica a meio da barriga, como se fosse uma linha vertical a meio da barriga, que atravessa o umbigo de cima para baixo. Como é óbvio, tentamos só fazer este tipo de cirurgia nos casos limites, como é óbvio. Mas, ainda assim, é importante dizer o seguinte: quase unânime que as pessoas que precisam deste tipo de cirurgia, estamos a falar de pessoas com obesidade mórbida, preferem ter uma cicatriz, ainda que seja uma cicatriz inestética, uma cicatriz vertical a meio da barriga, preferem ter uma cicatriz assim e um abdômen definido no sentido em que harmónico, sem ser com excesso de pele e gordura, do que viver na situação em que vivem com um grande excesso de pele e de gordura. Portanto, estamos a falar em situações limites portanto, mas mesmo assim é importante dar esta nota que as pessoas que se veem nesta situação tão difícil de viver, muitas vezes porque têm dificuldades de encontrar um vestuário apropriado, dificuldades nos hábitos no dia-a-dia, na sua higiene pessoal, por exemplo, já para não falar noutras dificuldades como, por exemplo, de locomoção, nas suas atividades profissionais, nas suas atividades de lazer, nas suas atividades sociais. Estas pessoas preferem muitas vezes uma cicatriz e um contorno melhor do que o excesso de pele e gordura. Okay? Portanto, são estas as várias técnicas da abdominoplastia. Desde as mais simples, menos invasivas, digamos assim, como a mini abdominoplastia, até a abdominoplastia circunferencial, também designada em inglês de lower body lift. Okay? Aquilo que é comum a quase todas estas técnicas é que habitualmente é uma cirurgia em que se colocam drenos, ou seja, como é removida uma grande quantidade de pele e de gordura, fica sempre algum sangue ou alguma gordura derretida dentro da barriga que tem que sair por algum lado. E, portanto, habitualmente colocam-se uns drenos, que são tubos muito fininhos, de silicone, que permitem evacuar, remover todo este sangue, eventualmente, ou alguma gordura derretida que lá fica. E estes drenos ficam habitualmente durante um período de 48 horas. E, portanto, vamos agora já passar para o tipo de recuperação. Ok? Só responder aqui a uma pergunta, não vamos perder aqui esta oportunidade. Quando as pessoas fazem uma abdominoplastia, habitualmente ficam internadas no mínimo um período de 48 horas. Habitualmente, ao fim de 48 horas, as pessoas podem sair. E porquê que é este período tão longo, digamos assim, 48 horas? Porque, em primeiro lugar, no dia seguinte as pessoas estão doridas, algumas não se conseguem levantar com muita facilidade, precisam de ajuda, mas principalmente por causa destes drenos, porque no dia seguinte à cirurgia é comum os drenos estarem vazios, não ter lá nada, e as pessoas ficam muito agradadas e contentes e pensam já em ir para casa. Mas nesse primeiro dia, as pessoas são convidadas, com a ajuda do enfermeiro, a levantar-se da cama, a ir até à casa de banho, ou a dar uns passos no corredor, ou a levantarem-se da cama para se sentarem numa cadeira para se fazer as suas refeições. E este tipo de movimentos habitualmente faz com que aumente essa drenagem. Ou seja, algum conteúdo que estava dentro da barriga acaba por sair, por escoar pelos drenos. E, portanto, naquele dia a seguir à cirurgia, é importante contabilizar essa drenagem, esse conteúdo. Habitualmente, esse conteúdo não é muito grande. E isso permite que no dia seguinte, portanto, ao segundo dia, as pessoas possam ir para casa, removem-se os drenos, mudam os suspensos e a pessoa vai para casa e faz o resto da sua recuperação no seu domicílio, que é muito mais confortável. Okay? Depois só têm que voltar ao consultório, à clínica, para mudar os pensos. Quantas vezes e com que regularidade é que têm que voltar? Habitualmente, nós pedimos aos nossos doentes que voltem passado uma semana para substituir os pensos. E muitas vezes os pensos conservam-se limpos até essa altura. Portanto, durante 7 dias não é necessário estar a substituir os pensos, a não ser que eles fiquem muito sujos por alguma razão. Caso contrário, podem ficar com esses pensos durante esse período. Passado uma semana voltam,
mudam-se os pesos, verifica-se se está tudo bem e depois voltam só passado 15 dias. E porquê? Porque habitualmente fazemos esta cirurgia, as suturas são feitas com um fio que é reabsorvível, ou seja, não é necessário estar a remover os pontos. A sutura é feita por dentro da pele e, portanto, não é necessário removê-los, exceto na zona do umbigo. Os pontos que são feitos dentro do umbigo são feitos com um fio que não é reabsorvível, ou seja, tem que se remover. E essa remoção é feita aos 15 dias após a cirurgia, 2 semanas. Okay? Depois, a partir daí, a pessoa volta à consulta passado um mês, habitualmente passado 3, 6 meses e depois passado um ano. São tudo consultas só de revisão. Se estiver tudo bem, não é necessário voltar, a não ser nesses períodos. Okay? Depois, neste período de recuperação, há alguns cuidados que são muito importantes. Okay? E falta ainda explicar o seguinte. Quando se faz esta cirurgia de abdominoplastia e as diversas técnicas de recuperação, é um bocadinho diferente de pessoa, é sempre diferente de pessoa para pessoa, mas obviamente é diferente consoante o tipo de abdominoplastia. Ela é muito mais rápida na minha abdominoplastia e a recuperação requer um bocadinho mais tempo quando fazemos, por exemplo, uma abdominoplastia circunferencial. Okay? As pessoas vão para casa, mais ou menos tudo nos mesmos períodos, 48 horas, removem os pontos sempre passado esses 15 dias. E porquê é que se remove passado 15 dias? Em primeiro lugar, porque a sutura do umbigo já está suficientemente forte para se poder remover os pontos sem qualquer perigo. Okay? E depois, por uma outra razão, que é importante dizer, e que tem a ver com um mito que existe, não é bem um mito, mas às vezes com uma dúvida que é muito frequente as pessoas terem, que é se remover os pontos dói ou não. Ora bem, já vimos que na parte de baixo da cicatriz, na cicatriz mais para baixo, não é necessário remover pontos. E, portanto, não vai doer, não é necessário removê-los. Na parte do umbigo é necessário remover essas suturas. Mas, como a barriga muitas vezes ainda está dormente 2 semanas após a cirurgia, essa remoção está muito facilitada porque, como está dormente e a sensibilidade está diminuída, não irá provocar nenhuma dor a remoção das suturas. Ok? Já vou aproveitar, entretanto, para responder aqui a uma questão que tem a ver com a idade a partir da qual se pode fazer uma cirurgia deste género. Ora bem, na verdade, começo por responder da seguinte maneira. Quem é que tem indicação para fazer uma cirurgia deste género? Todas as pessoas que têm um excesso de pele e de gordura na zona abdominal, que de alguma forma, em primeiro lugar, não está em harmonia com o resto do corpo e, em segundo lugar, prejudica ou até provoca alguma limitação na vida do dia-a-dia, na higiene pessoal, vida profissional, social e de lazer. Okay? E não estamos a falar dos casos de obesidade mórbida, porque esses têm um tratamento específico. Portanto, não existirá uma idade limite, nem superior nem inferior. Agora, e a pergunta tem a ver com fazer isto em adolescentes. Sabemos que existe um problema que é transversal a praticamente todas as sociedades ocidentais, que é a obesidade infantil e também na adolescência e também na idade adulta. Portanto, sempre que estamos a falar de adolescentes, temos que, em primeiro lugar, verificar se não existe nenhuma alteração do desenvolvimento. Okay? Isso tem que ser estudado, muitas vezes em termos analíticos também. Pode haver alguma alteração endócrina, portanto, das hormonas que estão a provocar algum desequilíbrio e aumento de peso, tem que ser estudado também. Depois tem que se verificar em que nível da adolescência é que está essa criança, se já está perto do final da adolescência e se, portanto, o organismo já está a terminar o seu desenvolvimento em termos, por exemplo, de estatura, por exemplo. Okay? E ponderando estas particularidades, então, pode-se tomar uma decisão de forma específica. Mas, na generalidade dos casos, esta cirurgia não é uma cirurgia para se fazer em adolescentes, a não ser que em situações muito particulares. Okay? Não, mas estávamos então na recuperação. E como é que é feita a recuperação? Já vimos que as pessoas vão para casa passado aproximadamente 48 horas, se tudo estiver bem. Claro que há alturas em que, ou há alguns doentes, que precisam de mais tempo de internamento. 3 dias, 4 dias. Isso não significa necessariamente que a cirurgia tenha corrido mal. Okay? Não significa que o cirurgião se tenha desleixado e que não tenha feito as coisas como devia ser. Significa que os doentes não são todos iguais, as pessoas não são todas iguais. E algumas recuperam melhor
de uma cirurgia do que outras. Há pessoas que no dia seguinte à cirurgia estão frescas como uma alface, levantam-se da cama sem dificuldade, já conseguem caminhar, vão ao quarto de banho completamente autónomos, tomam banho. E há outras pessoas que no dia seguinte à cirurgia estão mais nauseadas, estão tontas, estão com falta de força, não conseguem levantar-se com tanta facilidade. Isso não significa que a cirurgia tenha corrido pior nessas pessoas. O que significa é que as pessoas não são todas iguais e, portanto, não reagem a uma cirurgia da mesma maneira. Okay? Isto é um ponto muito importante. E, portanto, as pessoas vão para casa e, a partir daí, há uma série de cuidados que devem ter. Okay? Vamos falar também dos cuidados que são necessários após uma abdominoplastia. Mas o que é que muda depois de fazer uma abdominoplastia? Na verdade, a única coisa que muda é mesmo o contorno do abdômen, que pode ficar com a barriga mais lisa, em alguns casos até pode ficar com os músculos abdominais mais definidos, mas obviamente isto em pessoas que já treinam os músculos abdominais, não é verdade? Portanto, é preciso fazer algum treino específico de fortalecimento da musculatura do abdômen, para, por exemplo, após uma mini abdominoplastia com lipoaspiração, fazer-se uma definição dos músculos abdominais. Mas para isso é preciso que eles já estejam treinados e que depois continuem a treinar. Okay? Depois, fazendo esta definição, obviamente os cuidados ainda são mais específicos. Okay? Mas aquilo que vai mudar é só o contorno do abdômen. Da parte anterior, da parte da frente, da parte dos lados, okay? Eventualmente das costas também. De resto, é importante referir que esta imagem não vai por si só modificar as outras áreas da nossa vida. Ou seja, a cirurgia deve ser feita com o intuito de nos sentirmos bem com o nosso corpo, melhorarmos a nossa autoestima, okay? Mas não com o intuito, por exemplo, de conseguir uma promoção no trabalho, ou conseguir uma aproximação, por exemplo, do companheiro de vida, ou melhorar o nosso relacionamento social. Okay? Todas estas áreas da nossa vida, profissional, social, pessoal, familiar, todas elas não vão melhorar só porque nós fizemos uma abdominoplastia. E isto é muito importante fazer. E, portanto, é também, antes de tomar a decisão de se submeter a uma cirurgia plástica, principalmente se é uma cirurgia plástica estética, é fundamental que a decisão de a fazer seja uma decisão pessoal. Okay? Só com o objetivo de melhorar a vida, o nosso bem-estar, okay? E melhorar a nossa autoestima. Okay? E nunca para agradar a terceiros ou para eventualmente ter um reforço na nossa vida social ou profissional. Portanto, isto é importantíssimo. E, portanto, também só deve ser feita quando todas as outras áreas da nossa vida estão estáveis, ou seja, quando não estamos a atravessar uma fase difícil familiar, por exemplo, um falecimento, um divórcio, uma situação de dificuldade com os filhos, por exemplo, na altura dos exames das crianças, normalmente os pais também ficam nervosos porque estão ansiosos por saber se eles vão entrar na universidade ou não, ou então numa altura difícil no trabalho, em que pode haver uma promoção ou um despedimento. Todas estas outras áreas devem estar estáveis, digamos assim, deve haver estabilidade nas outras áreas, para que a pessoa se possa concentrar apenas em si e na sua recuperação. Isto é fundamental. Portanto, tem que haver este equilíbrio emocional. Fundamental. E, portanto, como é que é feita a recuperação? Ora bem, já vimos que passado 48 horas, habitualmente as pessoas vão para casa. E a partir do momento em que acaba a cirurgia e que as pessoas vão para casa, é fundamental fazer pelo menos duas coisas. A primeira delas é usar aquilo que se chama de vestuário compressivo, ou seja, deve-se usar, no caso do abdômen, uma cinta ou uns calções que façam compressão na zona que foi operada. E porquê? Porque sempre que há uma cirurgia, há edema, há inchaço. E quando o objetivo é melhorar o contorno, melhorar a aparência, obviamente o inchaço vai prejudicar. E, portanto, quanto mais rapidamente conseguimos controlar o inchaço e o edema, então mais rapidamente vamos obter o resultado desejado. O resultado de uma abdominoplastia, tal como na maior parte das cirurgias plásticas, não é um resultado imediato.
É claro que imediatamente vê-se alguma coisa, vê-se algum resultado, mas o resultado final, digamos assim, só pode ser avaliado de forma muito concreta passado 4 ou 6 meses após a operação. Precisamente por causa deste inchaço, do edema, que vai desaparecendo progressivamente. Desaparece muito rápido nas primeiras 2 semanas, há uma diminuição do edema que é muito visível, mas depois ele continua progressivamente ainda a diminuir durante os restantes meses. E, portanto, só ao final de 6 meses é que podemos ter podemos observar então um resultado final. E, portanto, é fundamental usar esta compressão. E sugerimos muitas vezes que ela seja usada durante 2 meses. Okay? Durante o primeiro mês, a pessoa deve usar durante noite e dia sempre essa cinta ou os calções, removendo apenas para tomar banho. E depois, a partir do segundo mês, é dada a opção, por exemplo, de usar só durante o dia ou só durante a noite, mas não é obrigatório usar durante este período das 24 horas. E isso é muito importante. É fundamental. O outro cuidado que é também muito importante, que recomendamos sempre, é para além da compressão, do vestuário compressivo, é a realização de uma drenagem linfática manual. Isto é fundamental, porquê? Por 2 razões. Em primeiro, porque esta massagem, que é muito específica, vai ajudar, em primeiro lugar, a diminuir o inchaço, ou a diminuir os edemas. É uma massagem muito específica, que é feita por uma enfermeira que trabalha connosco, que é uma enfermeira que se dedica exclusivamente a este tipo de cuidados e que pode ser iniciada muito precocemente. Pode ser iniciada habitualmente 3, 4 dias após uma cirurgia. Claro que no início é feita de uma forma muito leve, com muito cuidado, para não magoar, obviamente, mas mesmo assim, mesmo nessa altura, já está a ajudar a diminuir o edema na zona do abdômen. Para além disso, tem outra vantagem e outra função, e que é a diminuição das fibroses, das cicatrizes que ficam não só na pele, a cicatriz que fica por baixo, a horizontal, mas também a cicatriz que fica à volta do umbigo, mas também as cicatrizes que ficam por dentro, okay? Principalmente se, para além da abdominoplastia, se associar a lipoaspiração. Okay? E, portanto, esta massagem vai reduzir o edema e também melhorar as fibroses, diminuir as fibroses de forma a que a pele fique solta novamente. Okay? Isso é muito importante. E habitualmente recomendamos começar essa drenagem 3, 4 dias após a cirurgia. Okay? O número de sessões depende dos resultados. E inicialmente é comum fazer 3 sessões numa semana, depois passa para 2 sessões por semana, depois uma sessão por semana e depois, dependendo dos resultados, fazem-se mais ou menos sessões. Okay? Isto é fundamental. Depois, recomendamos também fazer uma prevenção do risco de trombose. Okay? Qualquer cirurgia terá um risco associado de haver uma trombose, aquilo que se chama uma tromboembolia pulmonar, que é uma complicação gravíssima. Okay? Este risco é calculado sempre na consulta pré-operatória, em que se discute quais é que são os fatores de risco, tem que se avaliar se há ou não fatores de risco, e depois, em função desses fatores de risco, determinar quais é que são as medidas que estão indicadas. Há medidas que são feitas antes da cirurgia, noutros casos só está indicado medidas preventivas durante a cirurgia e após, e em alguns casos até só após a cirurgia. Portanto, dependendo do grau de risco, são determinados os tratamentos necessários e eles são instituídos. E habitualmente, e principalmente quando se faz lipoaspiração, também esse risco é ligeiramente maior. Portanto, tem que se fazer uma medicação específica para esse problema. Okay? Para além disso, é aconselhado as pessoas levantarem-se e caminharem precocemente. E por isso é que no dia seguinte à cirurgia, habitualmente com a ajuda de um enfermeiro, o doente é ajudado a levantar-se e a caminhar ligeiramente, dar alguns passos no quarto ou até, eventualmente, caminhar um bocadinho mais pelo corredor. Okay? Portanto, isto é fundamental. São estes os cuidados que são fundamentais cumprir após uma abdominoplastia para que o resultado seja o melhor possível. Porque o resultado não depende também, em grande parte, obviamente, do cirurgião e das técnicas que são utilizadas, mas depende muitíssimo também dos cuidados que são empregues após a cirurgia. Estes cuidados, reforço, volto a dizer, são a utilização de vestuário compressivo, a massagem de drenagem linfática manual e também as medidas preventivas da tromboembolia. Okay? A seguir, é importante explicar
quando é que a pessoa está apta para voltar à rotina do dia-a-dia e para voltar ao trabalho. Ora bem, em primeiro lugar é preciso dizer que as pessoas são todas diferentes, não é? A mesma cirurgia em duas pessoas diferentes pode ter ou terá garantidamente dois tempos de recuperação completamente diferentes. Há pessoas que no dia seguinte à cirurgia conseguem se levantar com facilidade, ir até ao quarto de banho e são muito autónomas, e outras pessoas têm mais dificuldade, porque estão mais tontas, estão mais cansadas e precisam de ajuda. Okay? Não tem a ver, mais uma vez digo, não tem a ver com a cirurgia ter corrido pior ou melhor. Tem a ver com as pessoas reagirem de forma diferente às cirurgias. E, portanto, para além disso, a retoma à rotina diária e principalmente a retoma à atividade ao trabalho depende, como é óbvio, do tipo de trabalho. Para aquelas profissões mais administrativas, em que as pessoas estão sentadas numa secretária a trabalhar com um computador, obviamente essas pessoas vão conseguir voltar mais rapidamente ao trabalho do que aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham numa linha de montagem ou que estão durante 8 horas em pé, ou que têm que caminhar bastante, ou eventualmente têm que conduzir muito. Essas pessoas vão precisar de mais tempo para recuperar. Mas, de uma maneira resumida, quais é que são estes períodos para voltar ao trabalho? Ora bem, passado 48 horas as pessoas vão para casa. Passado 2 semanas as pessoas já removeram as estruturas do umbigo. E a partir daí não têm mais pensos para fazer. A partir da segunda semana, depois removidas as estruturas do umbigo, os únicos cuidados são colocar um creme que ajuda a cicatrizar de uma forma melhor nas cicatrizes, usar o vestuário compressivo e fazer a drenagem linfática manual. E gradualmente as pessoas vão recuperando a sua autonomia. Na primeira semana as pessoas são encorajadas a caminhar lentamente, como é óbvio, nada de alta intensidade, caminhar lentamente, por exemplo, 2 ou 3 vezes por dia ou 4 vezes por dia, 10, 15 minutos, à volta de casa, por exemplo. Claro que durante este período, durante esta primeira semana ou durante os primeiros 15 dias, as pessoas são aconselhadas a caminhar ligeiramente dobradas. E porquê? Porque se a pessoa se esticar muito, se endireitar muito as costas, o que vai acontecer é que vai esticar muito a pele da barriga. E isso pode fazer com que a zona da cicatriz fique sob tensão, que é algo que não se deseja. Para que a cicatriz fique imperceptível, só um risco muito fininho, ela não pode sofrer tensão, okay? Não pode ser repuxada, enquanto ainda está a ser fortalecida, digamos assim. E, portanto, durante esses 15 dias é muito importante que a cicatriz esteja em repouso, okay? Sem tensão. E, portanto, durante estes 15 dias as pessoas podem cada vez caminhar mais, são mais autónomas, mas devem dar sempre ligeiramente curvadas. Okay? Passada estas 2 semanas, são removidos os pontos, as pessoas começam gradualmente a endireitar as costas. Qual é que deve ser aqui o guia? Ora bem, quando as pessoas começam a endireitar as costas, começam a sentir alguma pressão, alguma prisão, digamos assim, de movimentos na zona da cicatriz. Okay? E, portanto, quando sentem esta tensão, devem evitar prolongar essa tensão e, obviamente, devem evitar esticar ainda mais a barriga. Portanto, esse deve ser o nosso guia para ir gradualmente endireitando as costas. Okay? Mas, normalmente, entre a terceira e a quarta semana, as pessoas já conseguem caminhar direitas. Okay? É um processo gradual, depende de pessoa para pessoa, e deve ser guiado assim desta maneira. Okay? Só para esclarecer aqui uma pergunta que chegou entretanto, já falámos deste tema, que tem a ver com o número de sessões de drenagem. Especificamente não foi dito, mas habitualmente recomendamos na primeira semana 3 sessões, depois há de passar para 2 sessões, eventualmente na segunda ou na terceira semana, depois só uma sessão e, portanto, diria que no mínimo 10, mas não há um número fixo para isso, porque aquilo que vai guiar a necessidade de fazer mais sessões é a recuperação. Se o edema já tiver desaparecido completamente ou muito, se não houver muitas fibroses, não é necessário fazer mais drenagem. Se ainda houver alguma fibrose numa determinada zona, à volta do umbigo, na parte mais lateral, ou se em alguma zona ainda estiver um bocadinho mais inchada, então deve-se manter a drenagem até que essas situações fiquem normalizadas. Okay? Pronto. A partir em relação ainda à recuperação, a partir da quarta semana, estamos a falar de 1 mês, as pessoas já conseguem caminhar normalmente, ok? Já conseguem esticar suficientemente bem as costas e as pernas, já podem fazer alguns exercícios com os braços,
e com as pernas também, já conseguem conduzir. Isto é uma pergunta que é muito frequente, é quando é que se pode voltar a conduzir? Ora bem, em primeiro lugar, a capacidade para conduzir depende da autonomia para caminhar, para mexer as pernas sem limitações. Okay? Enquanto a pessoa não se consegue estar completamente direita ou caminhar quase normalmente, não deve conduzir. Okay? Deve evitar este tipo deve evitar conduzir. E, obviamente, que sempre que vai experimentar, voltar a conduzir, deve, obviamente, fazê-lo num local em que não haja trânsito, ver se não há nenhuma limitação, tanto na embreagem como no travão e no acelerador, ver se consegue rodar meio o tronco para um lado e para o outro para ver se tem uma visibilidade completa dos outros carros, e depois experimentar. Se não houver nenhuma limitação, ao final do mês, seguramente as pessoas já conseguem conduzir. Algumas pessoas pedem para conduzir mais cedo, porque têm que voltar ao trabalho ao final de 15 dias ou ao final de 3 semanas. Isso também é possível, mas depende de caso para caso e depende também do tipo de abdominoplastia. Se for uma mini abdominoplastia, é natural que a pessoa consiga voltar a conduzir mais precocemente. Se for uma cirurgia, por exemplo, uma abdominoplastia circunferencial, isso vai demorar seguramente mais tempo e é quase seguro que demorará pelo menos um mês até voltar a conseguir conduzir. Okay? Porque aí, nesse caso da abdominoplastia circunferencial, não é só a pele da barriga que não pode ser esticada, mas é também a pele das costas. Portanto, aqui, e nesses casos tem que haver um compromisso em relação à quantidade de pele que se remove tanto à frente como atrás. Okay? Porque senão a pessoa não tem posição para estar. Okay? Portanto, mas ao fim do mês, a maior parte das pessoas já conseguem conduzir sem nenhum problema. E isso é muito importante. Porque hoje em dia a maior parte das pessoas precisam do carro, quanto mais não seja para trabalhar ou para ir comprar comida. Ao final do mês, as pessoas conseguem então caminhar, conseguem conduzir, conseguem mexer as pernas já quase sem nenhuma limitação, mas é óbvio que não conseguem fazer outras coisas, como por exemplo abdominais. Não conseguem ainda ir ao ginásio, não se conseguem pendurar, ou não devem pendurar, não devem fazer agachamentos. Portanto, depois começa a haver alguns movimentos muito específicos, algumas tarefas até do dia-a-dia ainda muito específicas que ainda não se podem fazer. Mas ao fim de 2 meses, seguramente as pessoas já conseguem caminhar com toda a naturalidade, já eventualmente podem andar de bicicleta estática no ginásio, okay? Já podem fazer algum jogging ligeiro, estamos a falar ao final de 2 meses, okay? Antes disso nem pensar. Jogging ligeiro, já conseguem fazer agachamentos, e eventualmente conseguem fazer alguns exercícios da parte abdominal, mas sempre com ajuda. Aquilo que nunca podem fazer, em situação alguma, é fazer coisas que sejam desconfortáveis, ok? Portanto, a pessoa pergunta, então, mas passado um mês da cirurgia, eu já posso fazer, por exemplo, eu já posso dormir de lado? É uma pergunta muito frequente, passado 2 semanas. Mas eu já posso dormir de lado ou tenho que continuar a dormir de barriga para cima? Ora bem, salvo raras exceções, é possível dormir de lado, mesmo após uma semana, naquela semana seguinte à cirurgia. Desde que a pessoa, obviamente, durma agachada, ou seja, com as pernas fletidas sobre o tronco. Desde que as pernas estejam dobradas sobre o tronco, naquilo que se chama uma posição fetal, na partida, dormir de lado não vai prejudicar o resultado da cirurgia. Claro que não poderão dormir de barriga para baixo, mas de lado, tanto para um lado como para o outro, ou de barriga para cima, podem e não haverá nenhum prejuízo em termos de cirurgia. O que não podem fazer, seja em que altura for, é fazer alguma coisa que seja desconfortável. Por exemplo, na semana logo a seguir à cirurgia, a pessoa andar muito esticada, isso vai lhe provocar algum desconforto. Não deve fazer isso, ok? Ou então, eventualmente, conduzir passado 2 semanas e sempre carregando a embreagem, sente algumas dores, alguma tensão na cicatriz. Obviamente, também não deverá fazer isso, ok? Pelo menos enquanto tiver esse desconforto. Portanto, o desconforto é sempre um bom guia para a retoma da rotina do dia-a-dia ou até das atividades mais exigentes, como atividades físicas do ginásio, ok? E a recuperação é feita desta maneira, ok? Uma outra pergunta muito importante, que é muito importante esclarecer, é se, aliás, ainda antes disso é importante falar sobre efeitos adversos. Quais é que são os efeitos adversos ou efeitos secundários de uma abdominoplastia? Como qualquer cirurgia, alguns efeitos são transversais, são comuns, como por exemplo o inchaço, que é o edema, ou as equimoses, aquilo que vulgarmente se chama de nódoas negras.
Portanto, é muito frequente haver tanto o inchaço como nódulas negras, como dormência, okay? Alterações da sensibilidade da barriga, do umbigo, na zona da cicatriz. Tudo isto é muito frequente, okay? E é transitório, obviamente. As nódulas negras vão desaparecer, o inchaço também vai desaparecer, a dormência também vai desaparecendo progressivamente, vai demorar um bocadinho mais tempo. Por exemplo, enquanto o edema e o inchaço desaparecem assim, significativamente ao final de 15 dias, a dormência pode demorar um bocadinho mais, pode demorar um mês, ou 2, ou 3 meses, okay? Mas é muito frequente recuperar completamente a sensibilidade em todo o abdômen, okay? Até no umbigo. E há outros efeitos que não são, portanto, que são mais duradouros, como por exemplo esta alteração da sensibilidade e principalmente na zona da cicatriz. Okay? Por isso é que a drenagem linfática manual é muito importante, okay? Para recuperar o mais rapidamente possível. Portanto, estes são os efeitos adversos mais frequentes, felizmente são transitórios. Okay? Depois existem outros que não são tão frequentes, felizmente, mas que ainda assim também têm solução, como por exemplo ficar algum excesso de pele na parte mais lateral da cicatriz. Okay? Muitas vezes a pele fica um bocadinho franzida na ponta da cicatriz. Isto tem a ver com uma necessidade de limitar o comprimento da cicatriz, ela não ser demasiado comprida. Mas isto é feito de maneira, ou pode ser feito de maneira a que, mesmo um bocadinho franzida, essa pele na parte mais lateral quando acaba por se adaptar, passado alguns meses, a pele adapta-se e fica completamente disfarçada. Okay? Esse franzido acaba por desaparecer. Okay? Então, estes são os efeitos, digamos, adversos ou secundários mais frequentes neste caso. Okay? Depois existem outros muito graves, potencialmente mais graves, e que têm a ver com a segurança da cirurgia. E uma pergunta muito frequente para todos os tipos de cirurgias é se a cirurgia é segura. Ora bem, todas as cirurgias têm riscos. Tudo o que fazemos na nossa vida, obviamente, tem riscos, não é? Mas para garantir ou para diminuir o risco de uma cirurgia, ou seja, para aumentar o nível de segurança de qualquer procedimento cirúrgico, há 3 passos que são fundamentais. Ou pelo menos 2 são fundamentais. O primeiro passo é conhecer o médico ou o cirurgião que vai fazer a cirurgia. Saber se ele de facto é um cirurgião plástico credenciado ou acreditado pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica ou por outras sociedades internacionais. Saber se tem treino específico naquele tipo de cirurgia, ok? Eventualmente até ver se já fez outros casos e avaliar o resultado dos casos. Como é óbvio, todos os cirurgiões têm bons e maus casos. Não há nenhum cirurgião que só tenha bons casos. Como também é natural que nem todos os casos daquele cirurgião terão que ser maus, como é óbvio. E o outro fator muito importante para aumentar o nível de segurança é escolher uma clínica ou um hospital que tenha, em primeiro lugar, que seja acreditado pelas normas de segurança das autoridades de saúde, portanto que tenha gabinetes de consulta, saber se tem um bloco operatório e se o bloco operatório cumpre as normas de segurança das autoridades de saúde. Okay? Isto é fundamental. Saber se tem um internamento, se tem uma enfermaria, ou se os doentes depois da cirurgia têm que ir para casa, não é? Isso é muito importante. Portanto, seguindo estes 2 passos, conhecendo o seu cirurgião, escolhendo um cirurgião que esteja acreditado e sabendo se as instalações são seguras, se têm todas as instalações necessárias e seguras para fazer a cirurgia, desta maneira já diminuímos bastante qualquer tipo de risco. Okay? Isto é fundamental. Pronto. Uma outra pergunta muito frequente também de se fazer é, por exemplo, se a pessoa pode engravidar depois de uma abdominoplastia. Ora bem, é óbvio que a pessoa pode engravidar depois de uma abdominoplastia. Agora, como todas as outras cirurgias, deve observar um período entre a cirurgia e a gravidez. Como é óbvio, não se deve engravidar imediatamente após uma cirurgia destas. Diria que pelo menos 6 meses, mas idealmente pelo menos 1 ano de intervalo entre fazer uma abdominoplastia e eventualmente engravidar. Ainda assim, provavelmente será melhor inverter a ordem, ou seja, uma pessoa que deseja fazer uma abdominoplastia ou que precisa, por alguma razão, de fazer uma abdominoplastia, mas que ao mesmo tempo está a pensar em engravidar, uma senhora, então, obviamente, deve engravidar primeiro
e depois de engravidar, depois de terminar com a amamentação, depois de já ter ultrapassado todas aquelas fases após a gravidez, do puerpério. Então, nessa altura, e avaliando depois, digamos assim, todas as alterações que a gravidez produziu no abdômen, então aí planear uma abdominoplastia. Esta será provavelmente a melhor ordem. Okay? Outra pergunta importante tem a ver com as pessoas poderem dormir ou não de lado, isso também já esclareci. É muito frequente as pessoas passar 2 semanas perguntarem: eu estou com imensas dores nas costas, eu durmo todos os dias de barriga para cima, é extremamente desconfortável, não estou habituado, posso dormir de lado? E a resposta é sim. É óbvio que a pessoa pode dormir de lado, desde, claro, que isso também não lhe provoque dores, e desde que esteja sempre numa posição aninhada, ou seja, com as pernas fletidas sobre o tronco. Isso é que é fundamental, pelo menos nos primeiros 15 dias, nas primeiras 2 semanas. Okay? Depois, também é frequente perguntarem-nos se é possível associar a abdominoplastia com outros procedimentos. E, de facto, é possível. É possível, muitas vezes isto acontece quando? Nas senhoras, por exemplo, ou em alguns homens, mas principalmente nas senhoras que já tiveram filhos e cuja gravidez, ou várias vezes que tiveram grávidas, provocaram alterações não só a nível do abdômen, mas também a nível da mama. E, portanto, é muitas vezes realizada a cirurgia mamária juntamente com a cirurgia do abdômen, a abdominoplastia. E pode-se fazer uma série de combinações naquilo que está vulgarmente designado de mummy makeover, a transformação da mamã, digamos assim. Ou seja, voltar a transformar o corpo da mulher, ou tentar aproximá-lo daquilo que ele era antes das gravidezes. Okay? E pode-se associar variedíssimos tipos de procedimentos. Pode-se associar a redução mamária à abdominoplastia, ou o aumento mamário à abdominoplastia, mastopexia, pode ser mini-abdominoplastia. Portanto, qualquer uma destes tipos de abdominoplastia pode-se associar a um procedimento mamário. Okay? E pode, como é óbvio, ser feito na mesma altura. Isto é que se chama o mummy makeover. Okay? Isto é uma pergunta também muito importante. A outra, muito frequente, também já respondi, tem a ver com tirar os pontos. Não é? Há muitas pessoas que vêm à consulta muito ansiosas porque com medo vão tirar os pontos. Já ouviram alguém dizer que tirar os pontos dói bastante. Portanto, neste caso particular da abdominoplastia, essa questão não se coloca, precisamente porque como a barriga ainda está dormente, não é? Como o abdômen ainda está com essa alteração da sensibilidade que é transitória, não vai doer praticamente nada remover os pontos. A única coisa que a pessoa vai sentir é que alguém está a mexer no umbigo, né? Mas habitualmente isso não provoca nenhum tipo de dor. Portanto, a pessoa pode vir tranquila que não vai ter nenhuma dor por causa disso. É natural ter algum desconforto depois de uma cirurgia destas, não é? Porque é uma cirurgia muito invasiva, não é? É uma cirurgia em que se corta bastante pele, em que se descola muita pele do abdômen, mas para isso nós temos uma série de medicamentos que ajudam a controlar as dores. Okay? É normal sempre haver algum desconforto, mas as dores podem ser tratadas com medicamentos. E também por isso é que nós não apressamos ninguém a ter alta da clínica, não é? Temos enfermeiros muito dedicados e muito experientes que acompanham as pessoas após a cirurgia, e por isso é que é importante também escolher a clínica onde é feita a cirurgia, para saber se as pessoas que lá trabalham são competentes e se têm experiência em acompanhar após a cirurgia. Não é? E, portanto, as pessoas que estão internadas com mais facilidade se tratam essas dores, porque podem ser administrados medicamentos diretamente na veia, não é? Por via intravenosa, cujo efeito é muito mais rápido e mais potente. E, portanto, muitas pessoas, quando vêm à consulta, estão à espera de ouvir no dia seguinte já vai embora para casa e é tudo magnífico. E, habitualmente, aquilo que nós recomendamos é: olha, vai ficar internada um bocadinho mais. Em vez de ser só um dia, vai ficar internada 2 dias. Para se ver os drenos, mas também por outra razão. É que enquanto estiver internada, nós podemos com mais facilidade controlar as suas dores. Vamos-lhe dar medicamentos por via intravenosa que atuam muito mais rapidamente e de forma mais potente. E todas as pessoas aceitam este tipo de recomendações, porque obviamente ninguém gosta de sofrer, não é? Ninguém gosta de ter dores. Muito bem. Pronto, penso que cobrimos aqui
todos aqueles tópicos que são fundamentais, explicámos o que é a abdominoplastia, como é que é feita, as diferentes técnicas, consoante o excesso de pele e de gordura. Quanto mais pele e gordura, infelizmente, mais compridas terão que ser as cicatrizes. Também já foi explicado que praticamente todas as pessoas preferem ter estas cicatrizes do que continuarem a viver com um corpo que não gostam e que não está em harmonia com o resto do corpo, não é? Muitas vezes tem isso e que muitas vezes até dificulta a higiene pessoal, rotinas do dia-a-dia, por aí fora. Já vimos como é que é feita a recuperação, quais é que são os cuidados que são importantes ter, e volto a reforçar: usar vestuário compressivo é fundamental, fazer a drenagem linfática manual também é fundamental, seguir as recomendações do seu cirurgião é fundamental, porque há muitas que são comuns, não é? Todos os cirurgiões recomendam utilizar uma cinta ou uns calções após a cirurgia, mas depois há outras recomendações mais específicas que dependem de cirurgião para cirurgião, portanto é importante também ouvir outras opiniões, ok? É fundamental, eu diria até fundamental ouvir outras opiniões, para depois poder comparar e escolher, e a pessoa deve escolher aquele cirurgião, aquele médico com o qual se sente mais confiança e mais empatia, ok? Também já vimos quais é que são os potenciais efeitos secundários e adversos, também vimos que a maior parte deles, felizmente, são transitórios, okay? Alguns duram só 1 ou 2 semanas, outros demoram um bocadinho mais tempo a passar, como por exemplo a dormência na barriga, mas que na maior parte das situações voltam ao normal, ok? E portanto, não podia terminar de outra maneira a não ser agradecendo a vossa paciência, quem esteve a ouvir. Em breve voltaremos com outros temas, podem consultar as nossas redes sociais, temos bastante informação não só sobre a abdominoplastia, mas também sobre outros tipos de cirurgias, aquilo que habitualmente realizamos. E uma última nota novamente, para a situação em que vivemos: é muito importante as pessoas permanecerem em isolamento, é difícil, mas provavelmente está quase a acabar, e é para um bem comum, para que todos possamos rapidamente voltar a sair de casa e ir aos nossos trabalhos e à nossa vida de lazer. É importante agora permanecermos em casa. Se houver sintomas, não é preciso ir correr para o hospital, é importante nem para os centros de saúde, é importante as medidas de prevenção, o afastamento, lavar bem as mãos, evitar tocar na cara, e no aparecimento de sintomas, no caso de aparecimento de sintomas ou de dúvidas, pode eventualmente teve que sair à rua e pode eventualmente ter estado perto de alguém que até provavelmente estava infectado por alguma razão, não ir ao hospital, mas ligar para a linha do SNS 24, que é o 808 24 24 24. Ok? Mais uma vez, obrigado e até breve.